paz do Senhor, meus amados e amadas irmãs. Que Deus abençoe a vida de vocês nesse sábado, né? Deus abençoe e seja um fim de semana abençoado e protegido por Deus. Amém, meus amados? Hoje nós vamos trazer um tema, irmãos, polêmico, mas ao mesmo tempo ele não tem erro, né? Então, às vezes a gente tem que ficar lembrando, trazendo essa leitura da palavra dentro da Bíblia, porque às vezes a pessoa ouve, né? Aí o outro fala diferente, né? Um tá querendo te livrar você do fogo e o outro quer te jogar no fogo. Então, cabe a nós que prega a palavra do Senhor mostrar a verdade para as pessoas, né? Porque a Bíblia diz que Deus não faz nada sem antes avisar, trazer, mostrar, ensinar a pessoa, né? Para que ninguém diga assim, eu não sabia, né? Ninguém nunca falou nada para mim. Então eu acho assim que todo ser humano tem que saber a verdade da sua vida espiritual, né? Agora a escolha é com cada um escolhe aonde quer passar a eternidade, o que quer fazer da sua vida, né, meus irmãos? Mas pelo menos eles fiquem sabendo o perigo que corre, né? O que Deus não gosta, o que Deus, sabe? Que Deus gosta e o que Deus não gosta, não aceita, amém, meus irmãos? Então eu resolvi trazendo lendo, entendeu? É um tema polêmico, mas vamos ler para nós entender. Amém? Porque a Bíblia ela vai deixar clarinha. Quer ver? Vamos ler. Mateus capítulo 31. Mateus capítulo 31. Também foi dito, qualquer que deixar sua mulher, dê-lhe carta de desquite. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de fornicação, faz que ela comete adultério, e qualquer que casar com a repudiada comete adultério. Jesus estava falando isso aqui para quem? Para os judeus. Jesus aqui em Mateus, Marcos, irmãos, aqui, sabe, Marcos, Mateus, Lucas, Jesus, ele pregou para os judeus aqui, Ele ali ele falava com os judeus, na língua dos judeus, ele festejou a festa dos pães asmos com os judeus, que era a festa deles, né? Não é nossa festa, é festa deles, naquele tempo. E ali ele estava explicando umas coisas aqui. Você lembra do casamento de José com Maria? No tempo dos judeus, a mulher tinha que ficar 1 ano separada do marido, é brincadeira? Você casava e ficava 1 ano para concretizar aquele casamento. Aí, de repente, José olha para Maria, Maria com a barriga grande, diz, ixi. Ou eu penso assim, como foi triste para José naquele impacto de ver, né? Mas o anjo diz, José, não temos receber a Maria como tua esposa, porque o que está nela veio do Espírito Santo, mas de homem não. Fique em paz aí. Eu creio até no alívio que José sentiu, né, meus irmãos? Então era outra coisa. Não era nem por traição naquela época. Não, por quê, minha Maria? Porque era normal. Naquele tempo lá, um homem ter 2, 100, 1000 como Salomão, era normal. Vocês estão entendendo? Era normal, ninguém se largava A mulher não largava o marido lá por causa de... ele arrumou outra, tá com outra, não. Amém, meus irmãos? Então você vê que a coisa se encaixa, essa palavra ali era sobre a moça, né, irmãos? A moça, né? A moça ali é virgem, né? E de repente o rapaz casava com ela, quando observava, a mulher estava já grávida de outro, entendeu, irmão? Né? A fornicação, né? Antes do consumo com o marido que era dela, né? Ali consumar aquele casamento com o marido que ela casou. Vocês estão entendendo? Então você pode ver que no Velho Testamento não existia esse negócio de
Ai, meu marido tem outra, vou largar ele porque ele tem outra. Ah, meu Deus, a outra dentro de casa. Era dentro de casa, era as concubinas, tudo era mulher dos homens lá, dos reis lá, você tá entendendo? Davi mesmo tinha um monte, aí quando ele foi roubar do que tinha só um, roubar a mulher do homem, aí Deus não gostou não. Aí a coisa ficou feia pro lado dele. Vocês estão entendendo? Então aqui é algo assim, de solteiro mesmo, quer dizer, solteiro assim, antes de consumar aquele casamento. Vocês estão entendendo? Antes de consumar aquele casamento, você está casado, mas você tem que esperar um ano. No caso lá antigamente, um ano para poder consumar carnalmente aquele casamento. Vocês estão entendendo como é que é a palavra? Então aqui, vamos aqui, de novo Jesus fala. Agora, Mateus 19, Jesus fala assim, no versículo 9 fala assim, no 8. Disse-lhe ele, Moisés por causa, falando sobre a carta de, aqui ó, 7. Disse-lhe eles, então, por que mandou Moisés dar a carta de divórcio e repudiá-la? E disse-lhe ele, Moisés por causa da dureza dos vossos corações vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas ao princípio não foi assim. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de fornicação, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Entendeu, irmão? Você tá entendendo? Não era questão, assim, de ter outra depois de casado, porque os homens lá tinham mesmo. Era normal. Você não viu Jacó? Até que a pessoa estava falando aqui, lembrando de Moisés para Jesus. Você está entendendo? Jacó gostava da Raquel, de repente o pai pôs a Leia. Ah não, Senhor, e parece que era um trem tão escondido que não via nem a cara da mulher. Não sabia nem quem que ele estava dormindo, com quem ele estava dormindo. Quando Jacó acorda no outro dia, oh meu Deus do céu, mas não é a Raquel, essa é a Leia. Não, mas a mais velha não casando da mais nova, não. Você vai ter que ficar com essa também. E aí Jacó teve que trabalhar mais 7 anos pela Raquel, e estando com a Leia, que ele não gostava. E aí depois ficou com as duas, e nem por isso as duas brigavam. Isso é brincadeira, irmão? Entendeu? Então você vê que a palavra já vai se encaixando, presta atenção. Eu não tinha vindo esse pensamento na minha mente, não, agora que tá vendo. Então nós lemos aqui Mateus 19, né, a partir do 7 a seguir. Depois você pode pegar a sua Bíblia aí e ler. Agora vamos aqui em Marcos. Vamos aqui em Marcos 10. Olha o que Jesus já fala aqui sobre o divórcio. Marcos 10. Aí Jesus falou assim, olha, por isso deixará o homem a seu pai e sua mãe, unir-se à sua mulher. E serão os dois uma só carne, assim já não serão mais uma só carne. Assim, uma só carne, assim já não serão dois, mas uma só carne. Presta atenção. Portanto, o que Deus ajuntou não separa o homem. E em casa tornaram os discípulos a interrogá-lo acerca disto mesmo. Os discípulos, Jesus não entendi não, Senhor. Como é que é essa história? Aí Jesus respondeu e esclareceu para eles, olha bem. Ele lhe diz, qualquer que deixar a sua mulher e casar com outra adultera com ela. E a mulher deixar o seu marido e casar com outra adultera. Aqui Jesus já esclareceu o normal, entendeu? Ele aqui, olha, do primeiro o seguinte, no início não foi assim, o homem deixava seu pai, né, sua mãe lá e unia a sua mulher e os dois era uma só carne, não era duas carnes, era uma só. Então, se você largar a sua esposa, você vai e casar com outra, você vai estar em adultério. Aqui Jesus já esclareceu. Já saiu lá dos judeus lá que já era das mulheres desposadas e veio na casada. Entendeu, irmã? E veio na casada. E deu a resposta que Paulo traduziu mais para frente. Vamos agora na tradução de Paulo. Tradução de Paulo em Romanos. Romanos 7.
Romanos 7 diz assim, capítulo 7. Não sabeis vós, irmãos, Paulo traduzindo. Não sabeis vós, irmãos, pois que fala aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem, todo o tempo que ele vive? Paulo fez uma pergunta. Porque a mulher que está sujeita ao marido, quando fala de mulher, fala do homem também, entendeu, irmãos? É porque um não casa sozinho, né? O homem casa com a mulher, tanto faz, tanto fez. Porque a mulher que está sujeita ao marido enquanto ele vive, está ligada pela lei. Mas morto o marido está livre da lei do marido, de sorte que vivendo o marido será chamada adúltera se for de outro marido. Mas morto o marido, livre está da lei, e assim não será adúltera se for de outro marido. Amém? Ele traduziu bem clarinho aqui, irmãos. Você está entendendo? Então, que faz nós ficar livre do marido quando você casa no civil é a morte. Pode distrair, pode adulterar, virar da macaca, ou você perdoa, ele fica com ele assim mesmo, ou você larga ele, mas você vai ficar só. Agora Paulo dá a resposta aqui, ó. Vocês lê, irmão, Romanos 7 inteiro e lê também 1 Coríntios 7 inteiro. Porque aqui fala tudo sobre casamento. Aqui no 7, no versículo 10 fala o quê? Todavia, aos casados, versículo 10, né? 1 Coríntios capítulo 7, versículo 10. Olha o que Paulo diz, olha que sério. Todavia aos casados mando não eu, não era Paulo não, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido. Se porém se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não a deixe a mulher. Amém? Será que vocês estão entendendo a gravidade? Graças a Deus que Deus é tão justo, irmão. Você já pensou que se ele tivesse falado aqui, ó mulher, você não larga seu marido de jeito nenhum e morre debaixo da pancada, morre com toda sorte de mal, mas você não pode deixar. Ele disse, olha, numa parte, é o conselho que eu dou, numa parte, porque o casamento não foi feito para separar, né? E o que ele quis dizer com isso? Mas se você vê que não dá, né, traduzindo, né, o que Paulo quer dizer, você vê que não dá, não tem como continuar, eu vou largar dele, tudo bem, mas fica sozinha. Ou mais pra frente, lá você decidir, não, eu quero marido, você vai reconciliar com ele. Entendeu, irmã? Entendeu? Uma coisa que eu vou falar pra vocês aqui, que me vem na mente aqui, ó. Uma coisa que eu falei assim, gente, olha que interessante. De primeiro, você sabia que de primeiro eram os pais que escolhiam o marido para a moça? Pô, chegava lá, seu Zé, sim, seu Jaquim, vamos aqui, vamos combinar aqui, viu? Eu vou dar minha filha para casar com seu filho. A moça não tinha negócio, eu vi o Zé, eu vi o Joaquinzinho, eu gostei dele, não. Era o pai que olhava com os olhos de pai, a mãe que olhava com o olhar de mãe e dizia, olha, vamos casar os dois? Você já pensou no que estreito que era no passado? E só que a obediência delas era tanta, eu acho que Deus colocava o amor nelas assim, né? Porque eu creio que Deus usava até os pais para preparar a pessoa certa, né? Para indicar a pessoa certa, irmãos. É brincadeira? E aqui no versículo 34, olha, quer ver? Aonde aqui, ó. Mas se alguém julga que trata indignamente a sua virgem, quer dizer, a moça lá, virgem, né? Se tiver passado da flor da idade, se for necessário que faça o tal, o que você quiser, não peca, casem-se. Todavia, o que está firme em seu coração, não tendo necessidade, mas com poder sobre a sua própria vontade. Se reservou no seu coração guardar a sua virgem, faz bem. Olha, guardar a sua virgem, quer dizer que as moças lá,
Ela não tinha escolha. Ela não tinha escolha, vou casar e com quem eu quero. Não, era com quem os pais dessem para elas casar. Hein? Que estreito, irmão. Olha bem, de sorte que o que a dá em casamento faz bem, mas o que não a dá em casamento faz melhor. Você está entendendo como que era estreita aquela época? As moças, era o pai que dava a moça para casar. Não, eu quero que a minha filha case. Então tá, vamos cá, né? Vamos dar ela para o filho do seu fulano e tal, do seu Joaquim, né? Lá do seu Antônio, um bom rapaz, uma moça. Aí chegava lá, combinava. Os pais, né? Aqui não está dizendo praticamente pais, mas dá para você entender. E eu vi a minha mãe falando que de primeiro era o pai que escolhia a moça, que escolhia o rapaz para a filha casar, muitos anos atrás. E nessa época de Paulo também, eu creio que sim. Porque a palavra aqui está querendo dizer isso, entendeu? Aqui não está dizendo assim, vocês, né, virgem, você que quer casar, né? É bom você ficar solteira, assim, né? Aqui fala, aquele que dá ela em casamento faz bem, aqui não dá. Se você quiser guardar a sua virgem, quer dizer, guardar a sua moça, não deixar ela casar, quer dizer, os pais tinham poder sobre elas. Delas casar ou não, é brincadeira o tempo passado, irmãos. Nós hoje, nós estamos na graça, nós estamos na época da misericórdia, viu? Olha aqui, todavia o que está firme em seu coração, não tem necessidade, mas pode sobre a sua própria vontade. Se resolveu no seu coração guardar a sua virgem, faz bem. De sorte que o que a dá em casamento faz bem, mas o que não a dá em casamento faz melhor ainda. Paulo dizendo assim, vamos supor, você é pai. Se você não quer dar a sua filha virgem para casar com ninguém, a sua moça, né? Vamos falar uma palavra mais normal. Hoje você não quer dar sua filha para ninguém, faz bem. Porque senão, sabe, a coitada vai sofrer, não sabe com quem que vai casar por aí. Entendeu, irmãos? Tá vendo? Aqui, Aí ele fala de novo. A mulher casada está ligada pela lei todo o tempo que o marido vive, mas se falecer o seu marido, fica livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. Será, porém, mais bem-aventurada se ficar assim, segundo o meu parecer, e também eu cuido que tem o Espírito de Deus. Ela será mais feliz se ela ficar viúva. Você está entendendo? Vocês entenderam a palavra? Então, não existe brechas, não existe liberação de Deus, não. Agora, se a pessoa quer transgredir, o problema é só dele, né? Quem vai pagar o preço da condenação eterna é ele, né? Ô irmã, mas eu tô nessa situação, olha, tem um jeito, quando você largar o adultério e pedir misericórdia a Deus e pagar o preço pelo adultério, né? Deus pode te perdoar. Amém, meus irmãos? Então, essa é a verdade, não tem outra. Ai, que a Bíblia dá chance. Chance sim. Se você for casar com 38 na cabeça, e também esse 38 aí, se for porque você abusou da filha dos outros, você tem que casar e dando graças a Deus, viu? Porque você está pagando o que você fez, o erro que você cometeu com a filha dos outros, né? Mas não devo nada para ela, não. Me pegaram, me prenderam, me amarraram, irmã, eu casei na marra. Pior que isso não existe mais hoje, né, meus irmãos? Primeiro tinha o revólver, quando o rapaz dava despertinho pro lado da filha dos outros. Aí o pai fazia mesmo. Fazia casar na marra, mas porque devia, aí tá certo. Amém, meu? Primeira coisa não é brincadeira, não. Ninguém brincava com o filho de ninguém, não, menino. Isso era levado muito a sério, esse tabu aí, viu? Da virgindade era muito levado a sério. Então, meus irmãos, essa é a verdadeira palavra do Senhor, não tem outra. Agora quem diz, e a Bíblia dá pontos, porque eu fiquei, você separou, não deu certo, porque... Não. Você é servo de Deus? Você é servo de Deus, O casamento não deu certo? Não, você vai orar, espera em Deus. Você não ficou livre, você não é viúva? Não, você vai esperar em Deus. Se Deus achar que você merece, se Deus tiver um projeto, você se casar de novo, Deus achar que você precisa disso, Ele vai trabalhar da forma dele, do jeito dele, ou vai fazer uma grande obra na vida daquela pessoa para você voltar com ela? Ou Deus sabe como faz, né?
Ele é Deus. Entendeu? Agora, se Deus quer que você fique sozinho o resto da sua vida, é projeto do Senhor. É o preço que você tem que pagar na terra, apesar que é um preço muito bom. Porque não tem coisa mais maravilhosa do que você ser livre. Eu entendi isso há mais de 12 anos atrás. Como é maravilhoso você ser livre. Amém, meus irmãos? Mas muitas vezes a pessoa está tão ali encafifada na mente que casamento é tudo e tudo e tudo. E você fica doido. Você troca até o céu por causa do casamento. E é uma ilusão, viu? É uma mentira, porque se casamento fosse bom, o apóstolo Paulo era casado e ele era solteiro e dava conselho. Não casa que vocês vão sofrer, porque o homem tinha Deus na vida. Ele tinha o Espírito de Deus na vida que ditava a palavra. E outra coisa, o casamento é uma tribulação na carne. Qual é a vantagem do casamento? É você ter seus filhos para cuidar de você na velhice. Os filhos são a herança do Senhor. Os filhos é a bênção do Senhor. Amém? Irmão. O que recompensa as tribulações que você tem no casamento é seus filhos. O amor que você tem por eles, depois vão cuidar de você. O que valeu a pena num casamento é seus filhos que você tem. Amém? Deus vai escolher um depois na sua velhice para cuidar de você. Amém? Então vale a pena tudo por eles, irmãos. Tudo por eles, pelo amor que você sente por eles, você sofre por eles. Enfim, você luta por eles. Enfim, você vence por eles. Mesmo muitas vezes você sofrendo, pagando preço pela tentação que o cão luta com eles. Mas você vence com o amor que você tem por eles. Porque eles são herança do Senhor, são bênção de Deus na sua vida. Amém? Então eu acho assim que se a pessoa quer casar, amém, eu quero ter filho, amém. Se é solteiro, casa, mas Paulo já disse que a coisa não é brincadeira, não. Amém? Então você já casa sabendo disso, né? Entendeu? E se não der certo, você já sabe, né? Ficar sozinho. Quando ele for vivo, você tem que ficar só. Ah, mas eu não quero. Aí é problema seu, né? Aí eu sei que decide para onde vai passar a eternidade, né? Não é comigo. Amém? A mim cabe falar a verdade. Agora o resto é com vocês. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, aqui está, Senhor, nessa tarde. Mais uma vez, nós precisamos ficar lembrando as pessoas, Pai, porque a gente prega a verdade, ou tu vai lá e diz que tem jeito, e a pessoa pega e cai na cilada do diabo. Né? Não tem, né? Se o Senhor voltar ou a pessoa morrer, tiver no adultério, tá frito. A Bíblia diz, Pai, que os adúlteros não herdarão o céu. É um pecado gravíssimo, adultério, é algo gravíssimo. Oh, meu Deus, não herdará, se não abandonar o adultério, não herdará o céu. Mas se abandonar, se arrepender, mudar de vida, alcança a misericórdia. Deus é poderoso. Ó Pai, abençoa todos aqueles que vão ouvir esse vídeo. Pai, entrego na tua mão a todos. Abençoa, ajuda esse fiel. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Faz eles entender, Pai. A nossa felicidade não está em casamento, está em Jesus. Na comunhão com o Pai. Em sentir a graça do Pai, teu Pai pertinho de você, teu Pai cuidando de você, falando com você, cuidando de você. A maior felicidade da vida é ter Jesus. Por isso que Paulo tinha só Jesus e mais ninguém. Glória a Deus. Que Deus abençoe, meus amados, em nome de Jesus.